Tá um pouco ampla aqui a tela, né, mas eu espero que vocês consigam ter uma boa experiência. Então, vou passar a parte de apresentação da Gofurria bem rápido novamente para quem não viu. A Gofurria é uma empresa sino-brasileira, fabricante de equipamentos da cadeia de suprimentos, geração, armazenamento, transporte de hidrogênio. Atuamos em 4 segmentos de tecnologias, na parte de geração de hidrogênio com as tecnologias alcalinas e PEM, plantas de liquefação de hidrogênio em escala comercial em operação, inclusive para aplicação veicular. O último slide que eu trago aqui na área de inovação vai abordar um pouco isso. Sistemas de armazenagem de hidrogênio veicular e entrega de hidrogênio dentro do sistema veicular e as estações de recarga de abastecimento. Sendo que nesses dois mercados, a Gofurri possui 12 mil sistemas em operação do sistema de armazenagem e delivery de hidrogênio e ao redor de 180 estações de reabastecimento veicular a hidrogênio. Nesses dois segmentos, ocupa a posição número 1 de mercado, integrando aí dentro da cadeia de mobilidade as nossas soluções, não de forma única como um fornecedor de veículos, porém integrando na cadeia de fornecimento. E recentemente, na semana passada, a Gofurri foi lançada na Bolsa de Valores de Hong Kong, que dá para a gente uma posição muito robusta, principalmente no que tange a segurança de investimento nas nossas tecnologias. Então, falar rapidamente sobre as soluções de mobilidade e reabastecimento. Bom, trazer um pouco da visão do mercado de mobilidade na China, que talvez hoje seja um mercado mundial cuja mobilidade de hidrogênio está mais avançada em termos da sua aplicação. Trazendo aqui um recorte de 2008, onde tudo começou eh, também na Gofurri, com as Olimpíadas de Pequim, onde houve o interrompimento das Olimpíadas devido à presença de material particulado na atmosfera, o que gerou um problema de saúde pública e motivou políticas públicas e aceleração das soluções renováveis para retirar material particulado dos centros urbanos. Bem, em 2016, com 40 anos de experiência na indústria de gás de liquefeito natural, a Gofurri inicia suas operações desenvolvendo a tecnologia menos madura naquele momento, que era exatamente a armazenagem em alta pressão de hidrogênio, e a gente está falando aqui armazenagem de hidrogênio a 350 e 700 bar, em tanques para aplicação veicular e a entrega desse hidrogênio para o motor elétrico, ou fuel cell, ou ainda motor a combustão. Bom, entre 2016 e 2024, hoje a China tem ao redor de 24 mil veículos pesados a hidrogênio em operação, cuja metade, 12 mil, são equipados com os sistemas que a Gofurri entrega. O hidrogênio, na sua grande maioria, ele vem de uma fonte petroquímica, tá? Então, a eletrólise está começando a ser implementada lá também. Então, isso é interessante porque existe uma rede de distribuição de hidrogênio que funciona das centrais petroquímicas, pressurizando em bundles e distribuindo para essas centrais de reabastecimento veicular. Ok. E um benefício que a gente enxerga, além da questão da pegada da redução de material particulado e agora descarbonização da atmosfera, trazendo aí uma questão de saúde pública e uma saúde coletiva ambiental, é que os veículos que operam a hidrogênio, principalmente o a fuel cell, eu não tenho muito dado dos veículos adaptados à combustão, mas para o fuel cell a gente tem uma redução do custo operacional muito interessante. E, sem dúvida, é uma das aplicações de destaque do hidrogênio na cadeia do Porto-X. Muito falamos aqui da cadeia industrial, porém, dentro da mobilidade, principalmente mobilidade pesada, existe muita aplicação. Bem, eu trouxe esse pequeno slide aqui para contextualizar, para que talvez não tenha muita familiaridade, mas para entender o que é um carro, um veículo a hidrogênio. Então, a gente tem como um veículo tradicional que nós temos tem, bem, o combustível, o hidrogênio que está ali com a bombinha, o tanque tradicional. Esse hidrogênio ele é alimentado para a fuel cell, que vai
gerar uma energia elétrica que vai alimentar a bateria e que vai rodar o motor, tá? Um esquema muito semelhante ao que a gente tem, porém sem a combustão. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a etapa de entrega do hidrogênio e armazenagem do hidrogênio, ela segue a mesma metodologia, salvo a especificidade do fluido, que nesse caso é hidrogênio. E nós estamos exatamente ali, no abastecimento do hidrogênio e na armazenagem do hidrogênio veicular. Tá. Então, esses são os delivery systems, sistemas de armazenagem de hidrogênio. Então, o que nós fazemos é a fabricação dos tanques de armazenagem, que são esses tanques que estão sendo mostrados aqui nessa imagem central e aqui nessa imagem dessa carroceria aqui embaixo. Estes tanques tipo 3 e o tanque tipo 4, que vai ditar o material construtivo, tá? Nós realizamos o design, que é a adaptação do sistema de armazenagem dentro da carroceria do determinado veículo. E depois fazemos a montagem desse sistema com o arranjo dos tanques, monitoramento desse fluido e entrega desse fluido com a especificação que a Fuel Cell, o motor, exige. E nós integramos esse sistema de armazenagem e entrega e entregamos para os fabricantes e montadores dos veículos. E ali na ponta está a imagem de um veículo montado. As estações de reabastecimento a hidrogênio. Bem, ela tem a aparência de algo que a gente já conhece muito bem, que são as nossas bombas de reabastecimento nos postos de combustíveis. E os equipamentos principais que compõem uma estação de abastecimento a hidrogênio são, no nosso caso, compressor hidráulico. Aí muita gente vai falar, poxa Pedro, mas compressor hidráulico, geralmente já utiliza-se compressores a diafragma nos projetos de hidrogênio. Sim, porém nós temos 180 em operação, sem problemas e ocorrências de mau funcionamento desse tipo de compressor. O acumulador de alta pressão, seja 500 bar ou 950 bar, para então, depois de comprimir, acumular no ato da demanda de reabastecimento ou preenchimento do tanque no veículo, o dispenser entrega. Esses são os equipamentos principais. Porém, nós temos também equipamentos auxiliares que estão mostrados aqui nesse diagrama de blocos, que são os trocadores de calor entre as etapas de compressão, o sistema de controle, os sistemas de controle e os outros sensores. E aqui em cima, a gente está vendo o hidrogênio oriundo do gerador, que nós podemos também integrar com a nossa tecnologia, mas não é o objetivo, e também o nitrogênio como um auxiliar importante dentro desse diagrama de blocos. Ok? Esse é um arranjo para uma capacidade de reabastecimento de 200 m³/hora de hidrogênio, que equivaleria a uma geração de hidrogênio de 1 mega em potência, o que a gente chama hoje. E esse arranjo ele pode ser escalonado, para mais ou para menos, o que vai ditar a regra de dimensionamento de uma estação de abastecimento veicular é o tipo de veículo que a gente está analisando, ou seja, qual o tamanho desse tanque e qual é a frequência de reabastecimento. Isso tudo vai implicar no dimensionamento do sistema. Quanto mais compressões nós fizermos no dia, a gente vai precisar de mais troca térmica, a gente vai precisar ajustar o nosso trocador de calor e assim sucessivamente. O tanque de entrega a 700 bar, ele não é o mesmo, o bico de entrega a 700 bar, ele não é o mesmo bico de entrega a 350 bar. Em maior pressão, a gente vai ter aí uma condensaçãozinha, a gente vai precisar dar uma purga de nitrogênio para tirar esse líquido. Então tem características das duas classes de pressão. E algo que é interessante é que nos nossos sistemas a gente pode integrar um sistema de abastecimento com as duas classes de pressão simultâneas, tá? Então aqui a gente está vendo aqui um dispenser H35, H70, que representa a classe de pressão,
E aqui a gente está vendo uma etapa de compressão com 2 compressores, um levando para clientes e outro low efficientes, e a mesma coisa na etapa de armazenagem. Então, aquelas 2 etapas de armazenagem, elas significam o seguinte, que nesse arranjo a gente está tendo a condição de entregar hidrogênio a 700 bar e a 350 bar. Além do sistema de abastecimento em si, para mercados onde você já tem comercialização de hidrogênio na bomba, como a gente está acostumado com os combustíveis tradicionais, nós desenvolvemos o software proprietário da bomba e da cobrança, mas também nos podemos oferecer a operação, o sistema de gerenciamento deste posto de reabastecimento e a parte de segurança também. Aqui no Brasil, nós estamos atuando em alguns projetos de mobilidade, nestes cenários onde nós temos hoje rotas controladas e uma demanda fixa garantida, ou seja, onde nós conseguimos prever uma quantidade, não vou dizer exata, mas muito próxima do que vai ser executado em termos de quilômetro rodado e que circule numa rota controlada. Em quais cenários a gente tem isso hoje? Em algumas municipalidades, onde o transporte público ele já é oferecido à população e custeado como um serviço pela municipalidade ou pelo agente de Estado. E uma outra aplicação, que talvez ela seja muito específica para o Brasil, que vem de uma especificidade legal, que é a obrigação que nós temos pelas regras e leis de trabalho, que as empresas precisam oferecer o transporte para os seus colaboradores, principalmente as indústrias, que ficam fora dos centros urbanos e precisam fazer esse pool de pessoas para dentro dos centros urbanos, para as áreas industriais. Isso é uma regra que não tem em nenhum outro país do mundo. Apesar de que a gente tem hoje muitas apostas de acordo com a geografia global, e aí a gente tem tido muito o hidrogênio como uma aposta para a mobilidade, como uma aposta europeia, como uma aposta asiática. E aqui no Brasil, como nós temos uma abundância de biocombustíveis, a gente pode, a gente já tem também, não temos o apelo da descarbonização deste setor como nós temos em outros países, apesar de ser muito importante para nós, mas a gente já tem uma matriz, como nós vimos hoje mais cedo, na apresentação de Ivan da EPE, uma matriz energética talvez a menos impactante no que tange a emissão de CO2 para a atmosfera, porém, ou seja, o que não nos coloca numa posição de precisar correr para descarbonizar esta cadeia com uma solução e adotar uma solução como a única solução viável para a descarbonização do nosso modal de transporte interno. Porém, nestes cenários, o hidrogênio se mostra muito interessante. E trazer algumas referências de projetos, trazendo aqui essas estações que nós fizemos com a Sinopec, essas estações que nós fizemos no Jogo de Inverno de Beijing. Temos ao redor aí de 180 instalações, como já disse anteriormente, muitas referências, diversos tamanhos e escalas. E o que eu queria trazer de destaque aqui para o futuro, em cima do que foi instigado a falar, é sobre os desafios que a mobilidade de hidrogênio traz, principalmente no que tange a você conseguir armazenar uma quantidade de energia dentro do veículo. E em junho desse ano foi lançado em Shanghai, eu tive a oportunidade de participar desse evento, desse milestone importante. Não sei se vocês estão reparando aqui, mas esse rapaz aqui sou eu, assinando o tanque. E para mim foi um momento muito importante de divisor de águas, porque pensar que nós teremos um tanque de hidrogênio líquido adaptado a um veículo, pelo menos eu que estou estudando esse mercado e aprendendo um pouco mais a cada dia, não achava que seria tão uma realidade comercial ainda nessa metade
dessa segunda década do século XXI. Porém, se tornou, e esse aqui é o nosso tanque de hidrogênio líquido para aplicações veiculares com uma capacidade de 1.200 litros, que se assemelha muito às dimensões dos tanques que nós já temos hoje nos nossos veículos pesados. Ele é um tanque que opera a temperaturas, né, criogênicas e a vácuo, ok? Bom, e eu encerro aqui a minha participação nesse painel de mobilidade. Muito obrigado.